Olá, eu sou Macorati e nesta videoaula vamos continuar o nosso curso de C# abordando o controle Data Grid View. Essa é a terceira videoaula sobre o controle Data Grid View e nessa videoaula eu vou mostrar como acessar outras fontes de dados que não um banco de dados relacional. Na videoaula anterior, na primeira videoaula, nós vimos como vincular diretamente uma fonte de dados ao Data Grid View, usando um dataset tipado. Né? Na segunda videoaula, nós vimos outras características do Data Grid View, como acessar um banco de dados relacional via código e preencher um controle Data Grid View. E nesta videoaula, eu vou mostrar como nós podemos acessar e exibir no controle Data Grid View outras fontes de dados, como um arquivo XML, arquivo texto, arrays, coleções, e também eu vou mostrar como nós podemos alterar algumas propriedades do Data Grid View via código. Bom, então vamos abrir aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é o Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop. Essa ferramenta é gratuita e ela permite desenvolver aplicações tanto na linguagem Visual Basic como na linguagem C#, aplicações desktop ou Smart Client. Bom, lembrando que já está disponível a versão 2013, desde setembro do ano passado. Eu estou usando essa versão porque os projetos desenvolvidos aqui podem ser abertos também na versão 2013. E para tornar assim, a videoaula mais compatível com um maior número de pessoas que estão iniciando na linguagem. Então, abrindo aqui a nossa ferramenta, vamos clicar em New Project e criar uma solução com um projeto Windows Forms. Eu vou selecionar Visual C# Windows, o template Windows Forms Application, e eu vou formar um nome aqui, curso C# Data Grid View 3. Eu estou salvando aqui na pasta underline VBN, né? O nome da solução e o nome do projeto vão ser o mesmo. Eu vou clicar em OK. Se esse projeto não existir, ele vai salvar. E vai criar uma nova solução, onde nós vamos desenvolver aqui a nossa aula sobre o Data Grid View. A minha máquina está um pouco lenta, estou precisando trocar de máquina. Bom, então aqui foi criada o projeto, a solução, né? Então nós vamos no formulário padrão, aqui vamos visualizar a janela Solution Explorer. Então aqui eu tenho a janela de propriedades, a janela Solution Explorer e aqui o meu formulário. Eu vou aqui alterar algumas propriedades do formulário apenas para tornar a videoaula mais interessante. Eu estou mudando a cor de fundo para dar um contraste melhor no formulário, né? Vou expandir o tamanho dele, vou alterar o título, né? Alterando a sua propriedade text para Data Grid View, né? Vou salvar. Vou aqui visualizar a toolbox e vou aqui na guia data arrastar o controle Data Grid View para o nosso formulário, tá? E vou arrastar um botão também, um controle button. Eu posso clicar duas vezes, o botão vai para o formulário, né? E eu vou agora esconder a guia da toolbox. Vou trabalhar com, não precisa ser tão grande assim não, que nós vamos trabalhar com fonte de dados com poucos campos. Bom,
ajustar um pouco aqui. Vou dar um nome para o meu Data Grid View, como DGV, Data Grid View Dados. Tá? E aqui no Controle Button, eu vou dar... Nossa primeira tarefa vai ser acessar um arquivo XML. Então eu vou botar aqui btn XML como nome do botão. E aqui eu vou colocar ler XML. Então no evento clique desse botão, eu vou colocar o código que vai acessar um arquivo XML e vai preencher o Data Grid View. Bom, eu tenho que ter o arquivo XML. Aqui no Visual Studio, nós podemos criar, se quisermos aqui um arquivo XML, aqui em Project Add New Item, aqui eu tenho opções, né? Deixa eu colocar aqui, geral. Aqui, ó, arquivo XML. Aqui eu dou o nome para o arquivo e crio o arquivo, definindo aqui um arquivo XML no meu projeto. No nosso exemplo, o arquivo está localizado em outro local, não está aqui na aplicação, e é um arquivo que eu estou usando, ele já existe. Então eu vou abrir a pasta aqui onde ele está, que ele está aqui na pasta cdados, né? No meu Drive C, no diretório chamado dados. Ele é o arquivo filmes. Então, ó, filmes XML. Eu vou clicar com o botão direito e vou abrir no Notepad++, que é um editor de texto gratuito aí, muito poderoso. Então aqui está aqui o meu arquivo filmes XML, que está na pasta cdados. Tá? Então aqui ele é um arquivo simples, né? Ele tem aqui a tag de identificação, informando que ele é um arquivo XML, ele tem que estar bem formado, né? Então eu tenho aqui o raiz, né? E eu tenho aqui o nó filho, e aqui eu tenho os atributos do nó filho, que é nome, ano, gênero e atores. Então eu tenho, aqui seria, cada filme representaria uma linha, né? Que eu vou exibir no Data Grid View. E cada atributo seria o nome das colunas. Então eu vou ter uma, duas, três, quatro colunas, e eu vou ter aqui, acho que vão ser um filme, dois, três, quatro, cinco, seis filmes, né? Aqui o arquivo está aqui na pasta cdados, então eu quero acessar esse arquivo, ler o conteúdo desse arquivo e exibir na Data Grid View. Bom, vamos voltar para o nosso projeto. Então eu vou aqui utilizar um dataset para fazer isso. Eu poderia usar outros recursos, mas eu vou usar um dataset, vou criar um dataset e vou usar um método readXML, que é um método que vai ler diretamente. Esse método, ele lê o conteúdo do arquivo XML e carrega o dataset com esses dados. Depois é só eu atribuir o dataset à propriedade DataSource do Data Grid View, ok? Então, vamos ao código. Eu vou clicar duas vezes sobre o botão para ele me abrir o código do botão clique. Olha aí, o botão clique está aberto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o nome do meu arquivo que eu quero acessar. Então, eu vou chamar arquivo XML aqui, uma variável que vai representar onde eu vou armazenar o nome e a localização do arquivo. Então, aqui tem que tomar um cuidado quando você usa a linguagem C#. Se você digitar assim, ó, dados filmes.xml, tá? Aparentemente está ok, né? Mas você nota que aqui o compilador ele está reclamando, tá? Ele está falando que esses caracteres barra invertida, ele está indicando que isso está representando um caractere Unicode que ele não está reconhecendo aqui. É o seguinte, na linguagem C#, a barra invertida ela é utilizada como um caractere especial, um escape, né? Então, para mim usar a anotação informando que eu quero que o arquivo filme.xml seja localizado
na pasta dados, eu tenho que duplicar os escapes, tá? Aí ele vai reconhecer. Ele está aqui informando que a variável arquivo XML ela foi atribuída, mas ela não está sendo usada ainda. Tudo bem, isso aí é normal. Uma outra forma que eu poderia contornar esse problema, para evitar que esses caracteres sejam compreendidos como caracteres especiais, é colocar um arroba no início da string. Tá? Então, é o que eu falo aqui, olha. O sinal arroba antes da string faz com que a sequência de escape não seja usada na string. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, quando você trabalhar com C#, você precisar informar caminhos de arquivos de diretório, ou você usa, ou você duplica a barra invertida 2 vezes, né, como eu fiz aqui assim, ó. E aí você não precisa usar o arroba, ou então, o que eu acho mais fácil, né, se for uma string maior, você coloca um arroba aqui, ele vai entender, ele não vai interpretar a barra invertida como um caractere especial. Bom, aqui está o nome do arquivo. Então, sempre que eu for trabalhar com acesso a arquivos ou qualquer outro código, eu tenho que tomar cuidado em tratar os erros. Então, eu vou usar um bloco try-catch. Isso eu uso, né? Eu monto um bloco try-catch aqui para capturar qualquer exceção que ocorra no código. Então, dentro do bloco try, eu vou colocar meu código. Qualquer exceção vai ser capturada e exibida aqui no bloco catch. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um dataset. Vou chamar de ds. E vou dar um new dataset. Eu estou criando um objeto do tipo dataset. Tá? O que eu vou fazer com esse dataset? Eu vou pegar e eu quero ler o arquivo XML. Então, eu vou usar o método readXML. Olha lá. Ele lê um esquema XML. Peraí. Ele vai ler o esquema XML e vai preencher o dataset. Tá? Então, para isso eu só tenho que informar para ele qual é o nome e o local do arquivo. Como eu já defini isso lá em cima, né? Pronto. Feito isso, eu vou exibir o meu dataset aqui no meu DataGradView usando a propriedade DataSource, que é a propriedade onde eu atribuo os dados. Aí eu vou dar o dataset. Como o dataset ele pode conter diversas tabelas, eu vou informar que é a primeira tabela, né? É a tabela de índice 0. Tá? E se ocorrer alguma exceção, eu vou usar a classe message box show e eu vou só exibir a mensagem, mensagem de erro. Pronto. Então, eu posso salvar. Tá? Pode ver que vou compilar para ver se tem algum erro. Aparentemente não tem nenhum erro. E vou executar. Executando, é apresentado o meu formulário. A hora que eu clicar em ler XML, ele vai executar o código dentro do bloco try e vai preencher aqui o meu DataGradView com, vamos comparar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Nome, ano, gênero, atores. Nome, ano, gênero, atores. O primeiro filme é 47, 2004, 47 Ronins, 2004, Arte Municiária, Fantasia, e o nome dos autores. Tá aqui. Tá? Então, essa aqui esse arquivo XML ele foi lido e foi exibido no DataGradView. Tranquilo. Certo? Bom, agora a nossa próxima etapa vai ser ler um arquivo texto. Para ler um arquivo texto, eu vou usar aqui os recursos do provedor OLEDB. Tá? Eu vou criar uma conexão, uma OLEDB Connection, tá? E para fazer isso, eu tenho que usar esse namespace aqui, ó, Using System Data. Tá? E eu vou ter que usar também
a Extended Properties, ou as propriedades estendidas, onde eu vou ter que declarar que eu quero ler um arquivo texto, tenho que definir aqui o HDR como yes, porque no nosso caso o nosso arquivo texto, a primeira linha do arquivo vai conter o nome das colunas. Então, aqui quando eu uso o provedor OLEDB e eu defino uma conexão com o arquivo texto, eu tenho que definir essa Extended Properties, ou propriedades estendidas, onde eu defino que o arquivo é um arquivo do tipo texto, que ele é delimitado, né? E que, no caso, a HDR pode ser yes ou no. Yes indica que a primeira linha contém os nomes das colunas e não contém dados. No significa o contrário, tá? Então, essa propriedade aqui, Extended Property, nós usamos ela para adicionar texto, conteúdo descritivo, adicionar máscara de entrada, definir regra de formatação. E, nesse caso, eu estou definindo o acesso a um arquivo texto. Então, vamos ao código. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir aqui e vou criar um outro botão. Aqui eu poderia fazer assim, ó. Eu posso segurar, pressionar a tecla Ctrl, selecionar o arquivo botão, arrastar e soltar. Ele criou um outro botão, tá? Onde eu vou chamar btn ler btn texto. Aqui eu vou acessar um arquivo texto. E aqui eu vou alterar essa propriedade para ler texto, tá? Olha, eu poderia vir na toolbox e clicar duas vezes aqui em botão e criar um outro botão. Ou poderia copiar o botão que está aqui, tá? Como eu fiz. Então vamos clicar duas vezes aqui. E quando eu faço isso, ele vai entender que esse arquivo aqui esse botão aqui está com o mesmo evento. Então vamos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, então vamos criar um outro botão aqui no formulário, tá? Aqui, ó, eu posso formatar, fazer o mesmo tamanho, ó, make same size, formatar, vou alinhar no top e aqui eu vou alterar aqui o botão ler texto e definir aqui o nome do meu botão, btn texto. Pronto, agora eu vou clicar duas vezes, tá aqui o evento clique do botão, é aqui que eu vou colocar o código. Bom, qual arquivo texto eu vou ler? Bom, novamente eu vou aqui abrir a minha pasta cdados, onde eu coloco todos os meus arquivos que eu estou usando para teste, e eu vou ter um arquivo clientes.txt, e eu vou clicar com o botão direito e vou abrir ele no Notepad++. Tá aqui, ó, meu arquivo texto, ele é um arquivo simples, né? Onde eu tenho aqui a primeira linha, como eu falei, contém o nome das colunas, código, nome e cidade. E as demais linhas, um é o código, Macorati é o nome, Santos cidade e assim vai por diante. Eu tenho 6 registros aqui. Então, eu quero ler esse arquivo exibindo um Data Grid View. Então, eu vou ter aqui 6 linhas e as colunas vão ter código, nome e cidade. Tá? Então, para isso, o que eu faço aqui? Eu vou ter que definir, né, uma string com o nome do arquivo e já vou colocar o arroba aqui, né? Ele está na pasta dados e eu vou colocar aqui clientes.txt, que é o nome do arquivo. Bom, aqui eu tenho que informar também o nome da pasta, o nome do diretório. Mesma coisa, vou usar aqui o caractere arroba, né? cd.dados. Pronto, definindo isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o provedor OLEDB. Então, para isso, eu tenho que definir aqui um using, um namespace system data OLEDB. Tá? Posso fazer assim, ou posso fazer assim, olha.
Aqui é que eu sei que eu vou usar, mas vamos supor que eu quero fazer o seguinte, eu vou usar um bloco using, tá? E OLEDB connection. Note que ele aqui não reconheceu, porque não definiu o namespace, né? Então, se eu colocar o mouse aqui em cima dele e clicar Ctrl Button, OLEDB connection. OLEDB connection. Talvez seja porque ele esteja aqui anexado. Vamos ver aqui. Está mandando gerar classe. Bom, vamos lá, vamos definir aqui. Using System Data OLEDB. Bom, using OLEDB connection. Tá, eu vou definir uma conexão, vou criar uma nova conexão e aqui eu vou definir o meu provider, tá? Então eu vou ter que definir aqui o nome do provedor, né? Eu vou ter que definir provider igual Microsoft.jet OLEDB 4.0, o nome da fonte de dados, onde eu vou colocar o local do diretório e as propriedades estendidas, ok? Então eu vou colocar aqui o provedor que eu estou usando, provider igual Microsoft.jet.OLEDB.4.0. Opa, 0. Aqui eu vou colocar mais. Aqui eu vou definir o... Opa. Vou colocar entre aspas, né? O data source, que seria onde está meu arquivo texto. Vou colocar nome, diretório, que é o local onde eu defini o nome do diretório. Vou definir aqui nome do diretório. E aqui eu vou colocar, definir a extended properties. Então aqui eu vou falar que ele é um arquivo texto. Que a primeira linha é cabeçalho. E que o meu arquivo ele é delimitado. Posso fechar aqui. Pronto. Tá meu bloco using. Deixa eu encolher aqui essa. Então aqui, olha, eu defini uma conexão usando um provedor OLEDB. Então eu defini a conexão OLEDB Connection, né? Defini o nome do provedor, a fonte de dados e a Extended Properties. Falei que é um arquivo texto delimitado. Delimitado por quê? Porque o meu arquivo texto, entre as colunas, o que separa uma coluna da outra é uma vírgula. Então ele está delimitado por vírgula, tá? Bom, dentro do bloco using, o que o bloco using tem de interessante? Significa que o recurso que eu estou usando aqui, a partir do momento que o bloco using terminar a execução, ele libera o recurso, tá? Você não teria que abrir e fechar a conexão usando o using, o código fica mais limpo. Então, ó, eu vou abrir essa conexão, né? Eu criei, aí eu abro a conexão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, usar um LDB adapter, um adaptador, e eu vou fazer
vou selecionar todos os registros da onde? Do meu arquivo. Eu tenho que informar em qual arquivo estou lendo, né? Arquivo texto. Arquivo texto. Note que a linguagem C# ela é case sensitiva, tá? Arquivo texto é diferente de arquivo, ele não reconhece, que eu declarei a variável arquivo texto aqui como T maiúsculo. E a minha conexão é CN. Tá? Vou colocar um outro aqui. É um outro bloco using, né? Onde eu vou estar usando um data adapter. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou ter que preencher um data table. Então eu vou definir um data table aqui, ó. Data table dt. Atribuir uma variável como sendo do tipo data table e depois eu vou criar o data table. Tá? E eu vou chamar esse data table de clientes. Poderia usar qualquer nome aqui, tá? Definindo o data table é só preencher, usando o método fill do adaptador, esse data table. Feito isso, basta data view dados ponto data source igual ao meu data table. Pronto. Aqui, esse código é suficiente para acessar o meu arquivo texto e exibi-lo no data view. Certo? Aqui, olha, está errado o nome, ia dar erro. Tá? Aqui seria bom também envolver tudo num bloco try-catch aqui, né? Porque qualquer exceção que ocorra, ali dentro ele vai ser capturada e exibida aqui o erro, senão eu não sei o que aconteceu ali. Para ganhar tempo eu vou usar a mesma linha de código aqui para só exibir a mensagem. Pronto, aqui o nosso código já está pronto. Eu estou usando aqui o provedor OLEDB, o namespace System Data OLEDB, para fazer uma conexão com o arquivo texto. Para fazer isso, além de definir aqui o nome do provedor que eu estou usando, né, o nome da pasta, eu tenho que definir a Standard Property, informando que é um arquivo texto, que a primeira linha é um cabeçalho, tá? Se essa linha não existisse, aí eu colocaria no ali, né? HDR igual a no, e que o arquivo é delimitado. Aí eu abro a conexão feita com o arquivo texto, crio um data adapter e seleciono todos os registros desse arquivo texto. Eu estou lendo, é como se estivesse lendo todo o arquivo texto, preencho um data table e atribuo o data view. Tá? Então vamos executar e ver o resultado. Opa, tem um erro aqui. Opa, esqueci de definir a variável. Vamos dar um build para ver se não tem na solution. Bom, agora não tem erro. Então vamos executar. É apresentado aqui. Então eu vou abrir o arquivo texto aqui apenas para comparar com o que vai ser exibido. Pronto. Ele leu, olha, as colunas, código, nome, cidade, nome das colunas, cabeçalhos das colunas e 6 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O arquivo texto foi acessado, lido e exibido no data view. Tá? Bom, uma outra forma de fazer isso, tá? Eu estou mostrando aqui, essas não são as únicas formas nem de acessar o arquivo XML e nem de acessar um arquivo texto. Uma outra forma, eu vou comentar esse código aqui, ó. Tá? Eu vou comentar o código e eu vou agora mostrar uma outra forma. Uma outra forma é, aqui eu estou fazendo, definindo, quando eu executo o projeto aqui, o código, note que automaticamente as colunas são criadas com os nomes, o nome da coluna do data view vem no nome da coluna, no caso do arquivo texto, das tabelas, por causa da propriedade auto-generated
columns. Auto-generate columns. Ela está definida como valor padrão igual a true. Então, o que eu posso fazer? Eu posso eu mesmo criar via código, tá, as colunas. Então, para fazer isso, é o que eu vou mostrar agora. Eu tenho que trabalhar com o meu Data Grid View. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a propriedade auto-generate columns igual a false. Assim, ele não vai criar automaticamente. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir, definir um código onde eu defino o nome das colunas, tá? O tipo da coluna, o nome da coluna e o texto que vai aparecer no Data Grid View. Para ganhar tempo, eu já tenho aqui um código que eu fiz para esse exemplo e eu vou copiar e colar. Olha aqui, ó. O que eu estou fazendo nesse código? Tá? A primeira coisa que eu estou fazendo é definir o nome da coluna. Desculpa, o tipo da coluna, o nome e de qual tipo é esse nome. Então, ó, a coluna ID, ela é do tipo text box, é uma coluna do tipo text box, porque o Data Grid View tem outros tipos de colunas, como combo box, picture box, tá? Então, eu estou falando que a minha coluna ela é do tipo text box. O nome dela, Data Property Name, é código, tá? E o texto que vai aparecer no cabeçalho é ID. Tá? A segunda coluna é nome e a terceira coluna é cidade. Eu estou me baseando naturalmente no meu arquivo texto, tá? Que é código, nome e cidade. Aqui eu poderia ter colocado o texto como sendo como código. Eu vou colocar ID só para você ver a diferença. Então eu defini 3 colunas do tipo text box, tá? Com o nome das propriedades e o nome do texto. Depois que eu faço isso, eu tenho que incluir essas colunas no Data Grid View. Então, eu uso aqui a propriedade add e incluo cada coluna na minha coleção de colunas. Feito isso, basta eu usar um laço for each, que eu estou copiando e colando aqui, onde eu vou ler. Olha aqui o arquivo texto que eu estou indicando para ele que eu vou ler o arquivo texto definido aqui nessa variável. Então, eu vou usar o método readAllLines, que lê todo o arquivo de uma vez, da classe file. Note que ele está reclamando aqui nesse nome file. Ele está falando assim que esse nome não existe. Eu vou colocar o mouse sobre esse nome e vou pressionar a tecla Ctrl e vou pressionar o botão, o ponto. O que ele vai falar? Ó, ele vai me sugerir, ó, que eu tenho que usar o namespace system.io. Eu vou clicar, o namespace vem automaticamente aqui, ó, e eu já posso usar o método readAllLines. Ele vai ler todo o conteúdo do arquivo texto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o método add da classe rows, que representa uma coleção de linhas, e vou pegar cada linha que for lida, cada linha, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai ler essa linha aqui, tá? E eu estou usando aqui o método split. Esse método split, o que ele faz? Olha? A função split, ela retorna um array de uma única dimensão contendo um número de substrings separadas no processo, dependendo do critério delimitador usado. No meu caso aqui, ele vai retornar um array com 3 colunas, Macorati e Sans. Então, no código aqui, eu estou incluindo essas 3 linhas, esses valores nas 3 colunas representadas pelos nomes dos arquivos, pelo nome das colunas. Tá? Então o resultado final vai ser o mesmo que obtido aqui. Só que aqui eu não estou tendo a necessidade de usar a OLEDB Connection, eu estou criando as colunas, estou lendo o arquivo texto usando a classe file e estou quebrando cada informação da linha, que seria cada célula, estou incluindo na minha coleção de linhas. Então, vamos ver o resultado final.
vou ler texto, é o mesmo. A única diferença é que aqui ele leu a primeira linha, né? Então ele considerou isso como uma linha do arquivo. No caso, eu teria que remover essa linha ou então fazer um tratamento via código aqui, tá? Dar um skip na primeira linha, né? Verificar se for a primeira linha. Então agora, se eu executar, novamente, como eu já removi a primeira linha, ele não vai exibir lá o... Tá? Então, note que o nome das colunas do Data Grid View foram aqueles que eu dei via código, ID, nome e cidade, e não aqueles, né, que no caso aqui nem tem mais que eu excluí, tá? Esses foram criados aqui no meu código, ó. ID, nome e cidade, tá? Essa é uma outra forma. Bom, vamos ver qual é a próxima tarefa. Então aqui, ó, eu tive que definir a propriedade AutoGenerate columns igual a false, né? Criar as colunas, incluir as colunas na coleção de colunas, ler o arquivo texto usando o método RadioLines, né, classify, e separar o valor para cada célula, incluindo o valor na linha. Eu usei a função split para fazer isso. Bom, agora nós vamos mostrar um outro recurso. E esse recurso vai ser, vamos abrir aqui a nossa Solution Explorer, o nosso formulário. Agora eu vou criar incluir um novo botão aqui e eu vou mostrar como nós podemos definir uma coleção de objetos e exibir essa coleção no Data Grid View. Então eu vou aqui nesse botão aqui, eu vou colocar aqui, ó, btn coleção. Pode ser uma coleção de objetos, né? Ou uma lista de objetos tipados. E aqui eu vou colocar aqui coleções. Bom, para mim, vamos entrar aqui no evento click. Então vamos supor que eu queira definir, que eu queira exibir no meu Data Grid View um array de objetos. Então eu vou criar aqui um array chamado clientes. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma classe aqui chamada clientes. Vou project add class, né? Chamar aqui clientes. Então vamos dar aqui public class clientes. E essa classe aqui, eu vou definir 3 propriedades nela. Três propriedades. Public int ID, public string nome. Peraí, vou colocar aqui maiúsculo. E public string public string idade. Então aqui idade é int, né? Pode ser string também, mas eu vou usar como int. E aqui eu vou criar um construtor. Não, vamos deixar sem construtor por enquanto. Bom, eu criei uma classe aqui com 3 propriedades, tá? Agora o que eu quero fazer? Eu quero criar um array de objetos cliente, tá?
Vou alterar o nome da classe aqui. Então, eu tenho uma classe cliente, né, com 3 propriedades: ID, nome e idade. O que eu quero fazer? Eu quero criar um array de objetos e exibir isso num DataGrid View. Então, vamos ao código lá. Então, vou aqui em coleções. Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho um array do tipo cliente, né? Vou chamar aqui clientes, é igual new cliente. Eu vou criar quantos? 2, tá? Para não ter que digitar muito aqui. Então, em cada índice do meu array, eu vou atribuir um objeto. Vou ter que criar um objeto, né? Então, cliente, né? Onde o ID, olha lá, ó, o IntelliSense, eu vou atribuir o valor 1, o nome, vou colocar um nome aqui, Macorati, e a idade, a minha idade. Tá? Esse é um objeto. Eu vou criar outro objeto. Note que o primeiro índice é sempre 0, tá? Então, ó, eu tenho 2 objetos. Um identificado no índice 0 e outro aqui no índice 1, que eu estou copiando aqui o nome, eu vou colocar aqui, ó, Miriam. Tá? E se eu quisesse criar mais um, eu teria que aumentar aqui, né, o índice do array. Usando essa sintaxe que eu defini aqui seria 2. Tenho 3 objetos clientes. 1, 2, 3. Vou colocar aqui. Bom, definindo esses 3 objetos, o que eu vou fazer? Vou no DataGrid View e só isso, tá? Então, eu defini um tipo cliente aqui, tá? Aqui no código, eu estou criando um array de objetos cliente, aonde em cada eu estou criando 3 objetos clientes e guardando num array chamado arClientes. Se eu executar esse código, ele vem aqui e exibe no DataGrid View, tá? Bem simples de fazer. Vamos ver o resultado aqui comparando com o código. Olha lá, ó. ID, nome e idade. Ele está obtendo o nome das colunas das propriedades definidas na classe cliente, tá? Bom, uma outra forma de fazer, obter o mesmo resultado é... Vamos voltar ao código aqui, eu vou comentar então aqui, né? Vou comentar esse código. Uma outra forma de obter esse mesmo resultado, ao invés de eu criar um array de clientes, eu criar usar generics e criar uma lista genérica tipada, tá? Então, para isso eu vou usar o list, o meu tipo, que é cliente, e eu vou chamar a lista de clientes, né? Lista cliente, igual a new list cliente. Então, eu criei um... Opa, aqui eu tenho que... O que eu vou fazer aqui? Ora, eu vou pegar minha lista clientes, né? Vou usar o método de lista, que é incluir, e vou incluir cada objeto cliente aqui, né? Da mesma forma que eu fiz ali. Só que aqui eu não tenho o mesmo recurso que eu tenho ali. Eu tenho que conhecer aqui a sequência da estrutura da minha classe cliente. Então aqui também eu vou ter que fazer uma outra coisa na classe que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu estou aqui criando aqui
A vantagem aqui é que isso é dinâmico, eu não tenho que definir um tamanho aqui para ele. Aí eu vou mais um só. Estou alterando os valores aqui só para você perceber a diferença. Bom, o que eu fiz aqui? Eu defini uma lista genérica tipada usando o meu tipo cliente aqui, definido aqui, certo? E com essa lista eu estou usando o método add para incluir um objeto cliente nessa lista. Só que quando eu estou fazendo isso, ele está reclamando aqui, ó, ele está falando aqui, ó, que esse tipo cliente ele não tem um construtor que tem 3 argumentos. Então eu estou passando esses 3 argumentos para o meu tipo cliente e aqui eu não tenho um construtor que faz isso. Então eu tenho que criar um construtor. Então um construtor ele tem o mesmo nome da classe, né? Opa, deixa eu... E aqui ele vai receber int id, string nome e int idade. E o que ele vai fazer? Id igual a id, nome igual a nome e idade igual a idade. Pronto. Criei um construtor que recebe 3 parâmetros com 3 valores, um do tipo inteiro, string e inteiro, que representa o código, o nome e a idade. E eu estou atribuindo os valores recebidos como argumento às propriedades da classe cliente. Então aqui agora o código ele não vai mais indicar que está faltando um construtor. Feito isso, basta eu ir aqui no, até copiar a linha, né? Data grid dados, data source e vou lista clientes. Ok? Vamos executar. Então agora eu estou exibindo uma coleção tipada no meu data grid view. Olha lá, ó. ID 1, 2, nome, ok? Bom, para encerrar essa videoaula, eu vou mostrar aqui agora como nós podemos criar um outro botão aqui. Eu vou ter que abrir um pouquinho mais aqui. Vamos nas propriedades aqui. Então aqui nesse botão eu vou colocar, eu vou mostrar como usar a propriedade, por exemplo, como que eu posso alterar a cor de uma linha. Vou colocar aqui, alterar cor da linha. Tá? Então, ó, eu vou selecionar todos esses botões aqui, vou dar um format, vou fazer make same size, vai ficar tudo do mesmo tamanho. O espaço vertical eu vou remover, vou juntar mais eles, tá? Se eu quisesse aumentar, tá? Vou aqui nessa propriedade name aqui, vou colocar btn cor linha. O que eu quero fazer aqui? Ó? Quando eu preencher o data grid view, eu quero alterar a cor de uma linha. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que... Como é que eu faria? Eu teria aqui, ó, percorrer o data grid view linha por linha, ver a linha que eu quero alterar e, usando uma propriedade que a linha tem, alterar a cor da linha, tá? A cor de fundo da linha. Então, é isso que eu faço aqui, ó. Bom, aqui é a minha classe cliente que eu criei como construtor. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui é o array clientes, né? Aqui é a lista. Bom, para eu fazer isso, deixa eu ir no código primeiro que eu vou mostrar depois para vocês as propriedades. Então, ó, para mim percorrer uma lista ou
fazer um laço que percorra algum item, eu posso usar for next ou for each. Então, for each, eu vou definir o que eu estou querendo percorrer. O data grid view, row, seria a linha do data grid view, tá? Essa propriedade aqui, data grid view row, representa uma linha do data grid view. Então eu vou chamar essa minha propriedade de linha e eu vou percorrer aonde? No data grid view, dados, aonde? Nas linhas dele, tá? Então, eu vou percorrer cada linha de todas as linhas do data grid view e essa minha linha é uma linha do data grid view. É um data grid view row, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um if aqui. Eu vou ter que dar um cast porque é do tipo string. Eu vou trabalhar com uma célula. Se essa minha linha, a célula dela, qual a célula que eu quero trabalhar? Aqui eu vou colocar a primeira, tá? Se o valor da primeira célula, da primeira linha, for igual a uma variável que eu vou definir depois, então essa linha eu vou alterar a propriedade default cell style, que é o estilo da célula. A cor de fundo dela eu vou colocar como color. Vou colocar aqui uma cor mais red, bem chamativa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Deixa eu executar aqui. Ó, eu vou carregar esse dado grid view com os dados do XML. Então, vamos escolher aqui uma linha. Vamos supor que essa linha aqui onde tem os Vingadores. A linha cuja coluna nome foi igual a o Vingadores, está errado aqui o português, mas tudo bem, vamos usar assim mesmo, errado assim mesmo. O Vingadores, essa linha eu vou fazer com que ela alterar a sua cor de fundo para vermelho. Então vamos ao código. Então ó, eu vou estar na célula da primeira coluna, né? Então aqui é cell 0, aqui é cell 1, 2, 3. Então tá certo. Então o Vingador, né? Eu estou fazendo isso no código, mas naturalmente quando você... O Vingadores. Hoje de concordância aqui, mas tudo bem. Então, olha. Então, ó, eu vou percorrer todas as linhas do Data Grid View. Quando o valor da primeira célula, tá, for igual ao Vingadores, eu vou alterar a cor de fundo para vermelho. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Então, olha, primeiro eu tenho que carregar o grid, né? E agora eu alterar a cor da linha. Eu vou alterar a cor dessa linha. Ok? Percebeu? Então, eu estou fazendo isso via código. Aqui, naturalmente, você vai fazer aqui uma coisa dinâmica, né? Você não vai ter que colocar isso no código do jeito que eu coloquei aqui, tá? Apenas eu estou mostrando como fazer. Bom, e para encerrar mesmo, eu vou aplicar aqui só para mostrar uma coisa interessante que eu já mostrei nas outras videoaulas, né? Eu vou colocar aqui criar um botão aqui, vou fazer um efeito zebrado, zebrar o grid, seria um efeito zebrado. E eu vou alterar a propriedade aqui, btn, alternar a cor do grid, tá? Como que eu faço isso? Isso aqui, ó, vou copiar e colar para ganhar tempo. Eu uso duas propriedades, a Row Default Cell Style, a Backcolor altero para white, e a Alternating Rows Default Cell Style. A Backcolor eu coloco aqui essa cor aquamarina. Então, ó, voltando aqui ao código,
no código alterar a cor da linha, Data Grid View Row representa uma linha no grid. Tá? Aqui, DGV dados no modelo Data Grid View, rows seria minha coleção de linhas, então eu vou percorrer todas as linhas do Data Grid View. Então aqui, ó, usando o for each, você já sabe como percorrer um Data Grid View. E aqui eu estou verificando se o valor da célula que eu quero, a primeira célula, é praia do futuro. Se for, aí eu altero essa propriedade default cell style. Essa propriedade, ela define o estilo da célula padrão, tá? E agora, nessa minha outro exemplo aqui, eu estou aqui atribuindo uma cor branca, a cor de fundo da propriedade Rows Default Cell Style. Essa Rows Default Cell Style, ela define o estilo padrão aplicado às células do Data Grid View. E esse Alternating Rows Default Cell Style, ele define o estilo da célula das linhas ímpares do Data Grid View. Tá? Então, o resultado aqui, na hora que eu executar, eu vou preencher primeiro o controle, né? Vou zebrar, olha lá, as linhas ímpares eu apliquei o quê? A cor aquamarina, tá? E as demais white. Coloquei tudo white e as ímpares. E agora, se eu selecionar aqui, alterar a cor da linha, praia do futuro, ele altera para vermelho. Ok? Isso são exemplos de como alterar a propriedade do Data Grid View via código, permitindo que você gerencie isso. Naturalmente, você vai fazer isso de uma maneira dinâmica, não de uma maneira estática, colocando os valores dentro do código, como eu fiz aqui, né? Senão você sempre vai estar alterando o valor de uma linha. Se o seu cenário for esse, tudo bem. Então, nessa videoaula, eu mostrei como acessar outras fontes de dados, como arquivo XML, arquivo texto, trabalhar com exibir um array de objetos, uma lista tipada de objetos, e como alterar via código algumas propriedades do Data Grid View. Então, numa próxima videoaula, nós vamos tratar de outros assuntos a respeito do Data Grid View. Então, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até mais!